Olá, amigos e amigas, boa noite. É um prazer estar aqui de volta para uma rápida reflexão. E eu espero em Deus que você esteja muito bem, que você esteja gozando de muita saúde, de muita alegria, de muita paz, mesmo na turbulência que nós estamos vivendo. E nós devemos aproveitar esses momentos para reflexão, para pensar na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, porque muitas coisas entram na nossa vida e nós nos acomodamos com essas coisas. Nós nos acomodamos até com coisas ruins que supostamente parecem ser boas. Por exemplo, tem gente que se acostuma tanto com a doença que ela diz assim: ai, a minha úlcera começou a doer. Olha, já tomou posse, já se acomodou, se acostumou com coisa ruim. E isso me faz lembrar aquela história do monge e a vaca. Você deve conhecer porque é uma história muito famosa. E eu vou estar lendo para você essa história. E um monge e seus discípulos, eles seguiam caminho pela montanha em direção a um mosteiro onde permaneceriam por um ano. Com a aproximação da noite, procuraram um lugar onde pudessem pernoitar. Logo adiante, avistaram uma casinha isolada, simples e rústica, onde morava uma família muito pobre. O monge pediu à família um quarto onde pudessem dormir e seguir viagem na manhã seguinte. O dono da casa, muito solícito, ofereceu um pequeno quarto disponível, mas se desculpou por não ter cama nem nenhum tipo de conforto. Era apenas um chão forrado de palha. Olha só. O monge disse que só aquilo já estava ótimo. Na manhã seguinte foram tomar o de jejum. À mesa havia apenas um pouco de leite, queijo e um mingau ralo. Novamente o dono da casa se desculpou por não poder oferecer uma refeição melhor e o monge respondeu dizendo que, para eles, aquilo era um banquete. Enquanto comiam, o monge perguntou ao dono da casa: neste lugar não há sinais de comércio ou trabalho. De onde vocês tiram seu sustento? O dono da casa respondeu: bem, temos aqui atrás da casa uma vaquinha milagrosa. Ela nos dá muito leite todos os dias e com isso conseguimos fazer queijo, coalhada e mingau. E dessa forma vamos sobrevivendo. O monge agradeceu a hospitalidade, e junto com o discípulo seguiram viagem. Haviam andado poucos metros quando o monge parou, deu meia volta, contornou a casa e soltou a vaquinha do pasto. Levou-a até o precipício e então atirou o animal lá de cima. O discípulo, espantado e revoltado com o mestre, exclamou que ele havia acabado com a única fonte de sustento da família que os hospedaram tão gentilmente. O mestre não disse mais nada e, em silêncio, rumaram para o mosteiro. Passado um ano, o monge e seu discípulo resolveram retornar à cidade.
E para isso teriam que percorrer o mesmo caminho por onde vieram. Descendo as encostas da montanha e com a noite se aproximando, resolveram procurar um lugar para passar a noite. Foram então em direção à casinha rústica da família que os hospedara antes. Chegando lá, viram que o lugar estava diferente. A casa da qual lembravam não existia mais. No lugar, um belo casarão bem pintado e decorado despontava na paisagem juntamente com diversas carroças e um agradável jardim. Chamaram pelo dono da casa e este os veio receber. Era o mesmo homem de antes, porém estava mais bem nutrido, feliz, e suas roupas não eram os trapos de antes. Acolheu os monges com um largo sorriso e ofereceu-lhe um quarto que desta vez era maior, mobiliado e com 2 camas confortáveis. Pela manhã, no café, serviram suco, frutas, pães, queijos, ovos e outras guloseimas. Enquanto comiam, o monge perguntou ao dono da casa: neste lugar não há sinais de comércio ou trabalho. De onde vocês tiram todo seu sustento? O dono da casa respondeu: ocorreu uma tragédia conosco há 1 ano. Nossa vaquinha leiteira, única fonte de sustento da família, se soltou do pasto e caiu no precipício. Entramos em grande aflição e nos vimos obrigados a procurar outras formas de nos manter. Assim aprendemos a plantar e cultivar diversas frutas e hortaliças. Começamos a fazer produtos próprios e comercializá-los lá na cidade. Assim, graças à perda da nossa vaquinha, hoje temos uma vida muito melhor do que antes. Moral da história: todos nós temos uma vaquinha. Porém, em alguns momentos é necessário matá-la para abrir espaço para novas oportunidades. Esta história me marcou bastante, pois percebo que ao longo desses anos já matei muitas vaquinhas, o que me fez correr atrás de novas oportunidades. Que Deus abençoe a nossa reflexão neste momento, que é muito interessante, porque de fato tem coisas na nossa vida que já virou pedra de tropeço, já virou um peso, e a gente não sabe o que fazer, qual a medida a tomar. E ficamos acariciando aquela dificuldade, aquela mesmice, aquela coisa que não nos deixa avançar. Isso me faz lembrar um texto na Bíblia, e está registrado lá no livro, de Jonas. Puxa vida! Jonas, um profeta de Deus, e Deus então pediu a Jonas que ele fosse pregar o arrependimento para o povo da cidade de Nínive, capital da Assíria. E olha que interessante, a Bíblia diz que Jonas viajou na direção oposta. Por quê? Ele não queria obedecer. Olha, nós estamos vivendo momentos que precisamos
fazer uma retrospectiva e obedecer a Deus. Mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes. Mudar e mudar. Essa é a grande realidade. Mas Deus viu que Jonas não queria obedecê-lo. E você pode imaginar, Deus poderia eliminar Jonas e chamar outra pessoa, levantar outro profeta, mas não. O nosso Deus é fiel. E é um Deus de oportunidade. Agora, a oportunidade é coisa que passa, que se perde. E Deus, então, falou para ele: vá à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Hoje o mundo está vivendo uma Nínive. A malícia do mundo tem subido à presença de Deus. E talvez por isso temos passado por esses conflitos virais. Deus então forçou Jonas a obedecê-lo. E Jonas então, mesmo contrariado, resolveu pregar em Nínive. E quando as pessoas se arrependeram, ele ficou zangado, porque as pessoas foram perdoadas por Deus. Olha só que coisa interessante. As pessoas que com malícia contrariavam a Deus, agora estavam sendo perdoadas. Então você percebe que Deus quer perdoar você. Deus quer derramar sobre a nossa nação um grande perdão. E vamos falar da nossa nação, porque nós sabemos que hoje a nossa nação está voltada para o cristianismo. O nosso presidente tem se aproximado de Deus. E isso é muito bom. Isso abençoa o povo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Para fugir da missão que ele tinha, ou que lhe tinha sido dada, a Bíblia diz que Jonas pegou um navio para viajar na direção oposta. Olha quantos de nós têm ido na direção oposta à de Deus, lamentavelmente. Mas o que aconteceu? Lembra da vaca? Aquela vaquinha que estava atrasando a vida daquela família, a família que estava ali sobrevivendo de um queijinho, né? De uma coalhadazinha, aquela coisa toda, aquela mesmice. Assim foi Jonas. E Jonas então pegou essa embarcação, pegou um navio, né? E foi em direção oposta à de Deus. Não ande na direção oposta ao Senhor. Legal. Então nós vemos que Deus enviou uma forte tempestade que colocou o navio sob grande risco. Viu? De alguma forma,
os marinheiros perceberam que havia uma força sobrenatural agindo naquela situação e concluíram ser preciso fazer alguma coisa. Você pode imaginar? Vamos trazer esse navio, vamos colocar a nossa vida. O que tem acontecido na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que talvez tenha tirado a nossa paz, o nosso conforto, a nossa segurança. Isso aconteceu naquele navio. Jonas percebeu, veja bem, Jonas percebeu que a causa de tudo que estava acontecendo naquele navio, com aquela tempestade, o navio quase afundando, ele percebeu que era por sua culpa. Olha só, muitas coisas nos acontecem e às vezes a gente não percebe que a culpa é nossa. Jonas percebeu, olha que coisa. E aí então, ele fez um apelo aos marinheiros: me joguem ao mar. Que coisa, né? Me joguem ao mar. Os marinheiros obedeceram e pegaram Jonas e lançaram ele no mar. Pegou a vaca e lançou no precipício. Interessante. Quando os marinheiros fizeram isso, a tempestade acalmou. A tempestade acalmou. Vinde e lancemos Jonas ao mar. Então nós temos que atentar para essa história da Bíblia. Levantaram Jonas, o lançaram no mar, e o mar parou com a sua fúria. A tempestade se aquietou simplesmente porque tiraram ele do navio. Qual tem sido o Jonas de sua vida? Preste atenção nisso. Pode ser o filho, que você passa a mão na cabeça quando é errado, uma situação errada que você se envolveu. Bem, se você não se desfizer desse Jonas ou dessa vaquinha, o seu barco vai afundar. Jogue fora esse pecado que só Deus sabe. Pare com o seu mar agitado e se acalme. Esse é o momento que nós estamos passando. O mar de todos está alvoroçado a ponto dos barcos afundarem. Então, para que o seu mar se acalme, você precisa fazer uma retrospectiva. O seu barco precisa seguir viagem. Então eu peço a Deus que aproveitemos esse isolamento social para examinarmos a nossa vida,
a nossa embarcação, o nosso mar, tudo isso que está acontecendo. E Deus vai mudar a sua sorte. Nós precisamos mudar. Precisamos nos arrepender. Precisamos vencer em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E acredite, Deus está no controle desta pandemia. E o nosso país, por ter se voltado para Deus, vai ter o melhor resultado em todo o mundo dessa pandemia. E o Senhor será louvado, glorificado, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe você rica e abundantemente.